Boa tarde, meus queridos. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse canal, que é um canal de bênção, onde nós vamos estar aprendendo mais de Deus, onde nós vamos estar invocando o nome do Senhor, onde nós vamos estar conhecendo quem é Deus através da palavra dele. Que você possa ser abençoado, abençoada pela palavra do Senhor, que Deus possa te visitar nesta tarde. Hoje nós vamos ler o capítulo de número 19 do livro de Gênesis. E antes da gente começar essa leitura, eu quero trazer aqui uma pequena meditação para nossas vidas na tarde de hoje, amém? Que se encontra lá no Evangelho, segundo escreveu João, a partir do versículo 9 até o 11. O Senhor Jesus disse assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pasto. O ladrão não vem, senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, Jesus continua falando. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Meus queridos, a gente vive na terra e quando a gente olha assim para nós mesmos, para as circunstâncias da vida, para as coisas que acontecem no mundo. Quando eu olho para o mundo são as pessoas, são o que está na terra, que foram construídos pelos homens. Quando eu olho para as coisas do mundo, eu vejo o quanto as pessoas elas estão como se fossem ovelhas perdidas no campo, sem a direção do seu pastor. E quando a ovelha ela se distancia do seu pastor, ela fica sem direção. Ela não sabe voltar para casa sozinha. Porque quem dá a direção é o pastor. Quem conduz as ovelhas é o pastor. E Jesus, ele é esse pastor. Jesus, ele deu a vida por nós, para que a gente tenha vida e vida com abundância. E a vida com abundância que Jesus tem para nossas vidas não são as coisas solicitas desse mundo, não são as coisas passageiras do mundo. O inimigo, ele é retratado como esse ladrão que veio para matar, roubar e destruir. E quando nós estamos longe de Jesus, que é o nosso bom pastor, ele tem autonomia de tocar nas nossas vidas, de destruir as nossas vidas, de nos cegar no caminho, para que a gente não ache a direção certa. Mas Jesus diz, no versículo 9, Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pasto. Nós precisamos andar na presença de Deus. Deus, ele é a razão, ele é o motivo de nós estarmos aqui, de nós estarmos vivos. A gente vê, tem tantas pessoas que estão tendo a sua vida destruída por escolha, porque às vezes sofremos muito e perecemos porque escolhemos andar longe de Deus. Escolhemos a andar em nossos próprios prazeres, conceitos e desejos. Escolhemos em andar por amizades. Desprezamos muitas das vezes o chamado de Deus ao arrependimento. Muitas pessoas, jovens, mulheres, homens, que quando eram jovens não ouviram seus pais e hoje estão sofrendo, estão perecendo, porque não dá ouvido ao conselho dos pais. E nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos andar em obediência na palavra de Deus. A Bíblia relata que Jesus subiu aos céus e ele fez uma promessa que iria nos preparar lugar. E quando ele nos preparasse esse lugar, aonde ele está agora, ele iria voltar para nos buscar, para que onde ele está, a gente esteja também. Então isso significa que o desejo do coração de Jesus é que a gente esteja com ele. Jesus não quer que a gente ande separado dele, porque ele é o nosso bom pastor.
Mas tem muitas ovelhinhas aí no mundo, perdidas em seus próprios conceitos e prazeres. E elas não conseguem achar o caminho de volta, porque elas não querem. Porque se elas chamarem o bom pastor vai até elas e vai achá-las e vai restaurá-las e vai santificá-las, vai mudá-las, transformá-las e vai fazer com que elas andem em um caminho pastoso, em um caminho de paz, em um caminho de prosperidade, prosperidade na família, prosperidade no relacionamento, prosperidade no trabalho. Porque tudo que está nesse mundo que vem fácil não é de Deus. Porque Deus, Ele nos capacita para nós conquistarmos e lutarmos. Não ganhar coisas fáceis, porque as coisas fáceis vêm do inimigo. O inimigo, ele lança a bandeja, ele oferece coisas muito prazerosas, muito bonitas aparentemente. Mas lá na frente, ele mesmo vai destruir aquilo que ele, vamos dizer assim, entregou nas suas mãos. Ele mesmo vai roubar de você, ele mesmo vai tomar. Então, o convite de Deus para nossas vidas é que a gente busque o bom pastor. Esse bom pastor é Jesus. Jesus é a porta da salvação. Então, venha para Cristo, porque Ele está disposto a cuidar de você, a cuidar da sua família, a resolver aquilo que é impossível na sua vida. Só venha para Jesus e o resto Ele vai realizar, Ele vai fazer, porque agora você será ovelha do pasto dEle e ninguém vai poder roubar você dEle, amém? Fique com essa palavra e agora vamos ler o capítulo de número 19 do livro de Gênesis. Capítulo de número 19 tem como título 2 anjos visitam Ló. Começa assim: E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava assentado à porta de Sodoma. Vendo-os Ló, levantou-se e saiu ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto até a terra, e disse: Meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite. Lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E insistiu muito com eles. Então vieram com ele e entraram em sua casa, e preparou-lhes um banquete. E preparou bolos sem fermento, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram esta noite? Traze-os para fora até nós, para que os conhecemos. Então saiu Ló para falar com eles, e fechou a porta atrás de si. E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal a eles. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vos lá extrarei, e farei delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cegaram para achar a porta, que se cansaram, para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Meu genro e teus filhos, teus genros e teus filhos, tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar,
pois o seu clamor tem aumentado de diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por brincalhão aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apareceram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. E ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão e pela mão de sua mulher e de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Assim o tiraram para fora da cidade. Aconteceu que, tirando-os para fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: Não, meu senhor, até agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e foi grande a tua misericórdia para comigo, salvando a minha vida. Mas eu não posso escapar para o monte, antes que a destruição me atinja e eu morra. Veja aquela pequena cidade que está perto daqui. É bem pequena, não é? É bem pequena, não é? Deixa-me escapar para lá, e ali estarei a salvo. E disse-lhe: Está bem, aceito também tua proposta, para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te e escapa para ali, porque nada farei enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar, a destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e tudo o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que o fumo da terra subia como o fumo de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitará. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte com suas 2 filhas, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho ao seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Ontem à noite eu já me deitei com meu pai. Demos-lhe de beber vinho também esta noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho ao seu pai também naquela noite. Então a filha menor deitou-se com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai. E a primogênita deu à luz um filho e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho, e chamou-lhe Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. E aqui termina o capítulo de número 19 do livro de Gênesis.
que é composto por 38 versículos. Que você possa meditar nesta palavra, que você possa estudar um pouco para que você venha entender, amém? Tenha uma boa tarde, fique na paz do Senhor e até amanhã, se Deus quiser.